E aí galera, beleza com vocês? Professor Adriano Silva e o canal Historiografando. Vamos falar hoje sobre História da Paraíba. O assunto específico, o sistema de capitanias hereditárias. Primeiro tópico do nosso edital passado. Então vamos bater em cima dele, porque se cair história, não tem como não cair o sistema de capitanias hereditárias do nosso estado da Paraíba. Convido você a conhecer quem foram os primeiros a ser beneficiado com esse sistema de capitania dentro do estado da Paraíba, os limites da nossa capitania, quem aqui estava na nossa capitania antes mesmo da formação dela. Convido você a estudar um pouco mais esse assunto. Só lembrando que se você quiser estudar integralmente esse assunto, com preço para estudante, um preço para que vocês possam vir sem medo me procurar e fazer parte da nossa turma, é só entrar em contato comigo através do meu zap, que está aí no monitor de vocês, tá bom? E sem compromisso, pessoal, perguntar o preço, saber como funciona. Aí se vocês gostarem, é só vocês adquirirem e fazer parte da nossa sala online, tá bom? Capitania hereditária é o assunto de hoje. Vamos lá. Pessoal, a figura do capitão donatário é uma figura que gosta de recorrer demais em provas. Eu vi questões de cursinhos, eu vi questões de simulados diversos que sempre bateu na mesma tecla, onde afirmava que o capitão donatário era dono das terras. Isso aí já não discute mais, pessoal. Já abusei, me esgotei mesmo de falar. E vou repetir mais uma vez, que capitão donatário não era dono de terra. Ele não era dono desse lote de terra. Então, galera, e o que ele era, professor? Senhor das terras. Ele era um responsável por sua exploração. Então, imagine você como capitão donatário. Você que está me vendo aí, aliás, me ouvindo, me ouvindo. Você era considerado senhor das terras, mas você não tinha posse. Você era responsável por essa terra para explorar, mas você não tinha posse. Você deveria desenvolvê-la com os seus próprios recursos, mas você não tinha posse. Então, se você não tivesse recursos, jamais a capitania que foi lhe entregue ia prosperar. Então, a ideia era essa. Quanto mais recursos para o donatário, maior a capitania vai desenvolver, quando ela é próspera. Só lembrando em nossa passagem histórica, eu tenho o Sergipe como prova disso. No início, o estado do Sergipe foi designado a capitania para uma pessoa que não tinha condição, não tinha recurso. Então, a capitania ficou fadada. Foi entregue a outro administrador. Tá bom? Não era dono, porque se ele fosse dono, já como foi dado um exemplo, se fosse dada, ia ficar eternamente para ele. Mas ele não era dono, ele era somente um responsável por explorar elas. Por isso que a coroa tomou novamente essa capitania lá do Sergipe. Olha só, elas recebiam esse nome porque passava por herança de pai para filho. As terras que hoje formam a Paraíba pertenciam à capitania de Itamaracá. Olha o ponto importante aí, viu? Cujas terras iam desde a foz do rio Santa Cruz, hoje Igaraçu, no estado pernambucano, até as terras próximas ao rio Paraíba, que nessa época chamava-se Rio São Domingos. Olha aqui o que eu já entreguei de questões para vocês. Capitanias hereditárias, passou de pai para filho, senhor das terras, responsáveis por sua exploração, mas não era dono. O capitão donatário, ele tinha obrigações, que era desenvolver essa capitania e tirar do seu próprio bolso, arcar com os recursos necessários para esta capitania. Aí você se pergunta, e esse recurso que ele investia, era 100% para eles, para os capitães? Não, não era, viu galera? Ele tinha que repassar para a coroa. Imagina só uma capitania que, vamos lá, tivesse somente, exclusivamente como matéria-prima o ouro. Imagina você receber um lote desse, ser responsável, explorar, desenvolver com seus próprios recursos e simplesmente ficar com 100% dos recursos. Lógico que a coroa não ia lhe dar. Era mais fácil para a coroa o quê? A coroa simplesmente ir lá, colocar escravos e fazer. Mas só que não confiava em escravos, era necessário que alguém de sua confiança, que fosse abonado, tivesse recursos, tocasse esse projeto de explorar. Aí foi justamente a figura, isso que a coroa encontrou nessas capitanias. Entregar elas de forma hereditária, mas que esses capitães donatários não fossem donos dela, tá certo? Olha só, continuando aqui, ó. Nessas terras viviam os índios de dois grupos. Eu gostaria de fechar com vocês, porque lá na frente
eu poderia colocar uma questão, ou vocês encontrarem uma questão referente à localização. Olha aqui, ó, no litoral, o grupo dos tupis. No nosso litoral, quem desenvolveu-se, quem tocou para frente foi o grupo dos tupis, formado pelas tribos tabajaras e potiguaras. Mas para o interior, o grupo dos tapuias, formado pela tribo dos índios cariris. Aqui eu elenco com vocês essa passagem. Os franceses, quando saíram do Rio de Janeiro, eles se estabeleceram no litoral. Então, como porta de entrada ao litoral, os índios os quais recepcionaram foram os tupis. Os índios quais os franceses enganaram por muito tempo foram os tupis. A banca vai dizer que foram os tapuias. Então, cuidado com isso, minha turma. Já se fosse o caso contrário, ao invés de litoral interior, aí nós não falávamos mais de tupis, mas sim dos tapuias, que dentro dos tapuias nós já temos a tribo dos índios cariris. Firmeza? Pegou esse ponto? Vamos passar para o nosso próximo slide. Inicialmente, essa capitania foi doada a Pero Lopes de Souza, que não pôde assumir. Tá vendo aqui a lógica, galera? Ó, como foi doada inicialmente a figura do Pero Lopes de Souza, então se fosse dono, se o Pero Lopes, quando recebeu esse lote da nossa capitania, realmente fosse o dono, ia morrer na família do Pero Lopes. Não é isso? Independentemente do Pero Lopes querer ou não assumir esse projeto de responsabilidade. Então, pense nisso. Como é que o Pero Lopes foi dono da capitania, se quando ele não pôde assumir, teve que colocar outro administrador, Francisco Braga? E vou além mais. O Francisco Braga, devido a uma rivalidade que ele tinha com o Duarte Coelho, né, justamente foi tirado novamente esse poder de administrar do Francisco Braga, porque ele deixou a capitania em falência. Então, com esse poder tirado do Francisco Braga, foi passado para outro, João Gonçalves. Então, aí é a prova viva que a capitania hereditária não tinha dono. É isso? Não tinha dono em termos, né? Não tinha dono quando eu falo, pessoal, em termos de pessoas que passavam administrativamente por ela, não em relação à coroa. A coroa era dona de tudo, né? Mas em termos de capitão donatário. Então, esse João Gonçalves, ele conseguiu, né, realizar algumas benfeitorias, fundação de vila, construção de engenhos, mas após a morte dele, né, de João Gonçalves, a capitania novamente veio a entrar em declínio, ficando à mercê de quem? Dos malfeitores, de pirata, que teve uma grande proporção de abandono, e essa proporção de abandono, né, existiu contrabandeadores interessados na nossa madeira. Então veja aqui novamente essa passagem desse slide. Um slidezinho pequenininho, né, mas ele destrincha um pouco de informação para vocês. Informações como a questão da falência da nossa capitania, o projeto de tentar recompor a nossa capitania com o João Gonçalves, certo? O insucesso do Pero Lopes, o insucesso do Francisco Braga e o início de prosperação do João Gonçalves, falando em outras palavras. Olha aqui, ó. Gostaria que vocês pegassem esse ponto, após a morte do João Gonçalves aqui. É isso que a capitania ficou à mercê. Mas não ficou por muito tempo não, né? Não ficou por muito tempo. Por quê? Vamos entender. Olha aqui, ó. Com a tragédia de Tracunhaém, é isso, no qual os índios mataram todos os moradores de um engenho em 1574, a corte portuguesa ficou alarmada com os acontecimentos, o que levou o Dom Sebastião a separar a Paraíba da capitania de Itamaracá. Eu elenco e ficho aqui, peço que vocês façam mesmo daí, que a capitania da Paraíba ela foi separada da capitania de Itamaracá por uma questão primordial que chocou Dom Sebastião, a famosa tragédia de Tracunhaém. Então aqui está o embrião para o nascimento da nossa capitania da Paraíba. E a partir disso, nós começamos a elevar-se, né, como categoria de capitania real da Paraíba, passando então a ser administrada diretamente pela corte e não por um capitão donatário. Após a separação da Paraíba da capitania de Itamaracá, nós passamos, né, a ser administrada diretamente pela corte e não mais pelo capitão donatário. Então a corte tirara, né, para si todas as vantagens de exploração da nossa capitania da Paraíba. Pessoal, isso aqui tem muito pano para manga ainda para se desenrolar na plataforma fechada, viu? Não dá para me desenrolar todo o assunto aqui. Por quê? Porque o YouTube ele fica pesando para quem é criador de YouTube, está colocando vídeos muito demorados, porque como eu coloco vídeo na plataforma com frequência, nós recebemos notificações. Isso em relação à questão do tempo. Tá bom? Então, para que não fique uma coisa mitigada,
eu vou dar continuidade somente a esse slide e o próximo e fechar por aqui o nosso assunto de hoje, tá certo? Olha só, o decreto real criando a Capitania Real da Paraíba, ele foi editado possivelmente em janeiro de 1574. Esta foi a terceira Capitania Real do Brasil, sendo a primeira a da Bahia e a segunda do Rio de Janeiro. As terras da nova capitania tinham seus limites desde a foz do rio Popoca até a Baía da Traição. Então está aqui as novas definições territoriais da Capitania Real da Paraíba. Depois de expulsos do Rio de Janeiro, pessoal, os franceses, olha aqui aquele ponto que eu falei para vocês sobre os franceses, ó, tentaram se estabelecer na Paraíba, onde conseguiram aliar-se aos tupis. A banca vai dizer que não foi os tupis, vai dizer que foi os tapuias. Cuidado com isso. Que dominava a região e fixaram-se na Baía da Traição, novamente, ó, próximo a Mamanguape, onde o comércio era livre, totalmente livre. Cuidado com essa palavra, fiche ela. Os franceses comercializavam, né, pau-brasil, algodão, óleos vegetais e animais nativos. Tudo isso era mandado para onde? Para a sua terra, para a Europa, lá para a França. Eles conseguiam conquistar os índios em troca de ferramentas, presentes, enfeites, né, que as famosas bugigangas. Aí os índios faziam o quê? Derrubavam madeira, estocavam esse material em seus navios. Então os índios estavam sendo o quê? Usado por os franceses, tá bom? Continuando, galera, olha só. Existia uma grande preocupação dos lusitanos em conquistar a capitania que atualmente é a Paraíba, pois havia garantia de progresso da capitania de Pernambuco. Olha que importância desenvolvida aos olhos dos lusitanos em conquistar a capitania da Paraíba. Porque essa capitania, né, ela existia próxima a uma capitania próspera. Lembrando para vocês, as três principais capitanias desse período, Pernambuco e São Vicente, e em terceiro lugar, a nossa da Paraíba já, viu, galera? Pois, se nós estivéssemos próximos a uma capitania próspera, nós tínhamos uma garantia de progresso. Então, essa garantia de progresso foi dada graças ao desenvolvimento da capitania vizinha do Pernambuco. O fim da aliança entre potiguares e franceses e ainda havia um grande interesse em estender sua colonização ao norte. No entanto, a Capitania Real da Paraíba, ela nasceu, olha aqui o ponto, de duas exigências. Nasceu de duas exigências. Quais eram essas exigências, professor? Vou falar agora. Compensação do insucesso da Capitania de Itamaracá, necessidade de apoio ao povoamento já instalado na Capitania de Pernambuco. Então, aqui são as duas exigências, né, que realmente contribuíram para que a criação da nossa Capitania Real da Paraíba se efetivasse, além do massacre de Tracunhaém. Compensação do insucesso de Itamaracá, não tinha sucesso em Itamaracá, então era necessário desmembrar e montar capitanias subalternas, capitanias que pudessem, né, reverter esse quadro. E a necessidade de apoio ao povoamento já instalado na Capitania de Pernambuco. Então essas foram as duas queixas, as duas principais exigências. Então, pessoal, está aqui o primeiro exercício, nós já resolvemos esse exercício, né? Em outro momento, não vou nem perder tempo com ele, na plataforma eu já coloquei esse exercício, certo? Já gabaritei lá, e hoje vamos falar sobre esse exercício aqui, ó, que diz o seguinte: de acordo com o processo de formação do atual território da Paraíba, julgo o quesito correto a seguir. A capitania da Paraíba ela foi entregue a um capitão donatário, senhor das terras, responsável por sua exploração, ficando este tal capitão donatário sem compromissos com a coroa portuguesa. Essa questão aqui está errada, porque ele é sem compromisso com a coroa portuguesa. E você viu comigo, né, pessoal, que existe o compromisso sim. Além do nosso amigo aqui, capitão donatário, tirar do seu bolso para tocar esse projeto de exploração da capitania, ele tinha que repassar boa parte do lucro para a coroa. Então, quando ele diz aqui sem compromisso, torna esse quesito aqui totalmente errado. Olha a letra B, o que aqui diz, ó. O donatário, incumbido de administrar a capitania, deveria desenvolvê-la com recursos advindos da coroa. Recursos advindos da coroa, errado. Ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha que ter dinheiro para tocar para frente o projeto de colonização, de exploração da capitania. Não é nosso gabarito. As terras que hoje formam a Paraíba pertenciam outrora à capitania de Itamaracá. Verdade, viu, pessoal? As nossas terras outrora, né, estavam dentro do conjunto da capitania de Itamaracá. Vamos analisar D, ó. Nas terras da capitania da Paraíba viviam os índios de dois grupos. Verdade.
No litoral o grupo dos tupis, olha o que está dizendo, formado pelas tribos, né, Croatá e Cariris. Cariris, é isso, não estava no litoral. Cariri estava no interior. É isso, ao contrário do que diz a questão, seria, né, pelas tribos Tabajara e Potiguaras. Então, essa questão jamais poderia estar correta, certo? Gabaritando ela, letra C, galera. Baixe o material de apoio, se inscreva no nosso canal, participem da nossa plataforma fechada, vagas limitadíssimas para vocês. Nós vendemos também, pessoal, pelo Mercado Livre. Caso você queira dividir pelo cartão, entre em contato comigo pelo Zap, que eu te passo o link para você adquirir também lá pelo Mercado Livre. Um forte abraço em vocês, né? E essa semana seja recheada de revisão e de estudo. Tá saindo de tal. Forte abraço e até breve.